Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho fazer uma apresentação hoje especial. Eu quero mostrar a vocês que os críticos do professor Lara de Rezende, né, estão criticando muito o Lara Rezende, porque o Lara Rezende percebe que a teoria monetária moderna é algo extremamente viável, perfeito. É uma evolução do que aconteceu no passado. E esse pessoal, a cabeça, parece que eles pensam que a economia é matemática, é absoluta e não relativa, e não teórica. E isso, para mim, é o que mais me chama a atenção no André Lara de Rezende. Eu li o primeiro livro, Consenso, do professor, fiquei impressionado pela clareza do pensamento dele e pela abertura que ele tem em relação aos conceitos e teorias econômicas. Ele parece que ele acompanha as mudanças com a maior facilidade do mundo. Ele percebe claramente que economia é teórica, não é matemática, não é algo absoluto. Então, ele vai percebendo e vai adotando e fazendo mudanças na economia que mudam o seu paradigma. Impressionante. Os outros livros que eu li também são nesse sentido. É por isso que eu acho o professor André de Lara Rezende o melhor economista do país. Porque os economistas do país, a grande esmagadora maioria, são agarrados aos princípios e teorias econômicas que vêm desde 1500 anos antes de Cristo. Ora, você tem economistas, como tem até alguns que são privilegiados, que estão aí na internet, na mídia digital, praticamente todos os dias, não é? Formação excelente, formações escola austríacas, etc. Tal. E esse pessoal ainda fica achando que a moeda é uma mercadoria. Porque o Bitcoin, ou a criptomoeda, pode se tornar uma moeda. Não existe nenhuma possibilidade. Isso é falta de abertura da caixa. Né? Tem que abrir a caixinha e pensar, meu Deus, entender o que é economia e acompanhá-la, como faz o nosso brilhante André. Vamos ver aqui. Vou partir primeiro para essa definição que encontrei, não é do André, é de alguém que não me lembro quem foi, que eu encontrei numa revista ou jornal. A economia, em grande parte, é uma disciplina teórica que estuda a alocação de recursos, comportamento de mercados, funcionamento de sistemas econômicos e a interação entre agentes econômicos. Ela desenvolve modelos e teorias que tentam explicar como economias funcionam e prever resultados baseados em diferentes condições. Conceitos como oferta e demanda, elasticidade e política monetárias são exemplos de tópicos frequentemente abordados sob a perspectiva teórica. Brilhante essa definição. Então, obviamente, basta você olhar em grande parte, a economia em grande parte é uma disciplina teórica, não é matemática, não é estática. E, pelo contrário, é flexível, teórica. Teórica vem de teoria, né? E teoria é algo que modifica a todo instante, mesmo quando ela é comprovada em determinados contextos, algum tempo depois. O que o economista deve estar com a cabeça aberta para todos os seus conceitos e teorias econômicas. Quanto mais velho for a teoria, mais ela está em processo de mudança. Ou já mudou, ou está em processo de mudança. Porque o mundo gira, o mundo se movimenta, nada fica parado. É o eterno movimento, agitação.
Pois é. Então, esse pessoal, engraçado, que o meu primeiro livro que eu li do André foi o Consenso e Contrassenso. Um livro excelente, eu aconselho a qualquer um que queira se introduzir em conhecimento de política monetária. Excelente. E antes de ler o livro, eu perguntei a alguém, eu digo, olha, vou comprar ali o livro do André. E essa pessoa que era economista me disse, mas para quê, cara? O André, ele acha que o Estado pode gastar e resolve o problema. Não tem problema nenhum, pode gastar à vontade, porque o Estado emite moeda e por isso ele pode gastar à vontade e não tem limitação nenhuma financeira. Eu fiquei, porra, isso mesmo, né? Tudo bem. Mas comprei o livro, que eu já estava começando a entender que eu deveria penetrar mais profundamente na área da política monetária. E comprei. E, para minha grande surpresa, eu fiquei olhando e percebi. Não foi só esse economista, vários economistas, inclusive no jornal, inclusive na mídia eletrônica, dizendo praticamente a mesma coisa. E depois que eu li o livro do André, eu percebi, primeiro, os economistas, a grande maioria dos economistas, é cabeça fechada, acha que os conceitos não mudam. Não mudam. Segundo, são preguiçosos e ansiosos por fazer críticas desfavoráveis, que acho que não terminaram de ler o livro. Bastou ver o André dizer que o Estado não tinha restrição financeira para dizer que o André está mandando que o Estado gaste à vontade. Ou também incapacidade de leitura. Às vezes aprenderam a ler, mas não aprenderam a interpretar a leitura. E tem muita gente aí dessa maneira mesmo, tá certo? Então eu fiquei impressionado quando eu li o livro do André. Eu vou trazer algumas coisas que mostram como o André é exatamente o oposto. É um cara sensato, é um cara que percebe as mudanças e faz também, ele faz mudanças, ele interpreta melhor. Vamos ver aqui, nessa, do André, que eu achei brilhante. Olha assim, o fato de o governo não ter restrição financeira, e não tem, porque o Estado emite a sua própria moeda. Se o Estado emite a sua própria moeda, qual é a limitação? Qualquer dívida, qualquer compra que ele queira fazer, basta emitir moeda. Isso é chamado a restrição, não ter restrição financeira. Mas não significa, como se poderia precipitadamente concluir, que o Estado não esteja sujeito a nenhuma forma de limitação dos seus gastos. Veja só, eu acho que quem leu o André não leu isso aqui, passou por cima disso, na pressa antiética, na pressa, não é, de querer destruir a reputação alheia. Porque o que está dito aqui é exatamente o que dizem na rua. Existe ele continua, existe a restrição da realidade e da capacidade produtiva da economia. Olha aí, não existe financeira, mas existe a restrição da capacidade produtiva da economia, tá certo? O gasto governamental é parte da demanda agregada. O aumento dos gastos por parte do Estado eleva a demanda e pressiona a capacidade instalada. E a partir de determinado ponto, o gasto governamental pode pressionar os preços e provocar inflação. Nada mais claro do que isso. Qual é a limitação? Qual é a falta de restrição financeira de que o André está falando? Então, somente emitir. Se pode emitir, claro, não tem restrição financeira. Mas não é por causa disso, diz aí o André, não significa que você poderia
precipitadamente concluir, como concluíram precipitadamente, nem precipitadamente já tinham na cabeça a primeira, o primeiro, como é que é? O primeiro sinal de confronto com as ideias presentes, destruir a reputação do André. O gasto governamental é parte da demanda agregada. O aumento dos gastos por parte eleva a demanda agregada e pressiona a capacidade instalada. E a partir de determinado ponto, o gasto governamental não pode pressionar os preços para uma inflação. É tão lógico e evidente. Agora, a pressão inflacionária nesse caso, decorre da sobrecarga exercida pelos gastos do governo na economia e não da expansão monetária. Porque o senhor Friedman, né, muitos economistas brasileiros que são de Chicago, etc., seguem essa teoria, a teoria quantitativa da moeda, que desapareceu sem deixar rastro depois da crise de 2008, entenderam uma coisa que vem ainda da moeda como mercadoria. E a moeda hoje todo mundo sabe que é fiduciária. E não há mudança. A moeda fiduciária e a moeda mercadoria não tem mudança de efeitos. O André percebe claramente, porque os outros não percebem, fica estancado, porque a cabeça não está aberta para pensar. Tá certo? Então, meus amigos, é isso aí. Que os críticos do senhor André Lara Redendo devem refletir, voltar a ler os livros do André e perceber que é um dos economistas, ou o melhor economista do Brasil, porque tem a cabeça aberta para as inovações, para as mudanças que ocorrem, e não é uma cabeça fechada que fica trancada no passado. Ok? Um abraço e até a próxima.